Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando cada um poderosamente nesta manhã, que a presença de Deus preencha o teu ser, a tua alma, o teu coração e tudo o que tem reflita a glória de Deus na tua vida. Essa semana eu estou dando início aqui de um estudo e estarei transmitindo todos os dias um capítulo do Antigo Testamento e no outro dia um capítulo do Novo Testamento. Estarei trazendo o ensino da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje estarei trazendo aqui Gênesis capítulo 1 e vou estar lendo apenas o versículo 1, 2, 3, 4 e 5 e depois o versículo 26, 27, 28, 29, 30 e 31. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chama a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Princípio. O significado em hebraico da palavra é o mesmo que apresentação, preâmbulo, e designa o que se diz antes de outras coisas, como o início de uma obra. Então aqui é o início de toda a obra de Deus. E se observarmos os versículos primeiros, do 1 ao 5, percebemos que há um espaço de tempo entre o período que Deus criou os céus e a terra e o período em que ele começa a dar forma à sua criação. Aqui no início a palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito dele se movia sobre a face das águas, observando. Ou seja, Deus estava ali analisando a sua criação e como ele daria forma àquela criação. Então há um espaço de tempo, porque Deus faz uma análise. O Espírito do Senhor está se movendo sobre a face das águas, sobre a face do abismo e sobre a terra, para ver a forma que o Senhor daria à tua obra. Aí depois ele vem e diz o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e chamou a noite trevas. E foi o primeiro dia. Então aí Deus começa a dar forma aos céus e à terra. Então percebemos o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas, e assim também é o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque o agir de Deus não acontece na minha e na sua vida como nós queremos, não. Nem no tempo que nós desejamos, e nem na forma que pensamos que deve ser. Mas o agir de Deus, ele acontece na minha e na sua vida de acordo com a vontade de Deus. E da maneira que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E na forma que Deus deseja que ele aconteça nas nossas vidas, pois tudo é para a glória dele, para a glória de Deus. A minha vida e o que acontece na minha vida e na sua vida é para a glória de Deus. Então nós temos que entender que o agir de Deus é no tempo dele. É conforme ele quer, é da maneira que ele acha que é certo, que é bom para mim e para você. Agora eu quero estar lendo aqui versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quando Deus diz aqui: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vemos aqui a confirmação da trindade de Deus, ou seja, as três pessoas e um só Deus.
Aqui a palavra confirma a existência da Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas de Deus estavam no início da criação. Desde o início, as três pessoas de Deus estavam presentes na criação. E quando Deus diz, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está referindo à forma exterior e não aos atributos de Deus. Ou seja, nós não temos os atributos que Deus tem. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós não temos esses atributos, mas nós somos semelhantes a Ele. Nós nos parecemos com Deus, a sua imagem. E logo em seguida, vemos que Deus vai atribuir ao homem que ele domine sobre todas as criaturas da terra. Ou seja, ele está dando ao homem um poder intelectual, onde o homem domina pelo pensar, pelo falar, pelo ouvir e pela capacidade de raciocinar. Ou seja, Deus atribui ao homem uma capacidade superior ao dos outros animais. E Deus vai dizer o seguinte: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Ou seja, sujeite os animais ao seu domínio, e tudo que há na terra esteja debaixo do seu domínio. Deus dá uma autoridade ao homem, onde ele será o dominador sobre as outras criaturas. Então nós observamos que quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Ele nos dá um diferencial dos outros animais. Ele nos dá a capacidade de pensar, de raciocinar, de ter o poder de moldar as coisas que existem na terra para que possa nos servir, para que possa nos ajudar no nosso cotidiano. Porque o homem ele consegue pegar a terra e consegue moldar ela, ele consegue transformar. Ele consegue pegar o minério da terra e transformar em algo que seja necessário para a sua sobrevivência. Os animais eles têm o poder de raciocinar à procura do seu alimento, da sua sobrevivência ali, em se alimentar fisicamente, para que eles não morram de fome ou de sede. Então os animais eles têm essa maneira de raciocinar, que eles precisam de água, de ter um abrigo, de se comunicar entre eles, de ter o seu alimento para a sua sobrevivência. O homem não. O homem vai além. O homem já tem o poder de transformar as coisas pelo pensamento, porque o homem pensa e começa a dar forma. Então o homem tem algumas características de Deus, porque quando Deus começa a dar forma à terra e começa a transformar a terra, começa a colocar árvore, começa a colocar os animais, começa a colocar água, começa a dar vida, o homem ele tem algumas características de Deus. O homem tem esse poder de pegar um minério e transformar em algo. E Deus nos deu esse intelecto, essa capacidade de raciocinar, de pensar. Então Deus nos atribuiu uma responsabilidade. E nós temos o compromisso de honrar a Deus, de fazer o que é bom e agradável ao Senhor. Meus amados, coloque uma coisa na tua mente. Deus te deu o poder para dominar sobre as outras criaturas que existem na terra. Deus te deu uma capacidade. Não use essa capacidade que Deus te deu para o que é mal, para o que desagrada ao Senhor, mas use esse poder que Deus te deu para fazer o que é bom, reto e agradável ao Senhor. Porque Deus nos criou para que possamos servir a Ele. Porque toda a obra de Deus é para a glória dEle, é para a glória do Senhor. Então temos que entregar a glória a Deus, porque a glória pertence a Ele. E nós temos que valorizar a responsabilidade que Deus nos entregou nas nossas mãos. Temos que fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, para que possamos viver bem. Amanhã eu estarei trazendo um novo ensino, e vai ser em Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque Deus colocou no meu coração trazer todo dia uma palavra referente a um capítulo do Antigo Testamento e a um capítulo do Novo Testamento, até que possamos ter esse relacionamento mais íntimo com a palavra de Deus, que possamos conhecer, porque o propósito de Deus é que venhamos fazer a vontade dEle,
é que venhamos aprender a Tua palavra e que possamos transmitir a palavra de Deus para que outras pessoas também conheçam a Deus. Então, Deus quer que nós venhamos buscar esse conhecimento dEle, conhecimento da palavra dEle. Eu quero dizer uma coisa, coloque a tua vida diante de Deus. Não deixe que as coisas deste mundo roubem o teu foco da presença de Deus, da vontade de Deus, porque Deus tem para você o melhor. Só basta você confiar, só basta você entregar verdadeiramente a Deus, porque Ele vai cuidar de ti, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai dar as bênçãos dEle a você, mas de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para você. Então não deixe que nada e que ninguém roube a tua presença com Deus, os teus princípios com Deus, porque Deus tem o que é bom, reto e agradável para Ele, porque a nossa vida é para a glória de Deus, nós vivemos para adorar o Senhor, e a nossa vida tem que resplandecer a presença de Deus, porque somos criação do Senhor e temos que viver para Ele, para a glória dEle. Deus abençoe a todos nesta manhã e que a palavra do Senhor possa ficar cravada na tua alma, no teu coração, no mais íntimo do teu ser, na divisão entre a alma e o espírito, para que você não esqueça da palavra do Senhor, para que você guarde os teus ensinamentos e os teus mandamentos, porque a palavra de Deus, ela é luz para a tua vida e lâmpada para os teus pés. Então observe a Deus, observe a tua palavra, busca o Senhor de todo o teu coração e viva com Ele cada dia. Que Deus abençoe a todos, dê um sábado repleto de paz, de bênção, e que as alegrias do Senhor preencham o teu coração e o teu viver, e que tudo na sua vida reflita a glória de Deus. Tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus.